Olá, pessoal! Hoje vamos explorar a vida fascinante do profeta Amós, um dos personagens importantes do Antigo Testamento da Bíblia. Amós não era um profeta comum, ele era um simples pastor e cultivador de figos. No entanto, foi escolhido por Deus para transmitir mensagens poderosas ao povo de Israel e Judá. Sua história nos ensina que não importa de onde viemos ou qual seja nossa ocupação, Deus pode nos usar para grandes propósitos. História de Amós. Amós viveu durante um período tumultuado na história de Israel, por volta do século VIII a.C. Ele foi chamado por Deus para profetizar principalmente contra as injustiças sociais e a corrupção moral que assolavam o povo. Apesar de sua origem humilde, Amós foi corajoso o suficiente para enfrentar até mesmo os líderes mais poderosos de sua época. A mensagem de Amós não foi bem recebida pelas elites e religiosos de sua época, que preferiam ignorar as questões de justiça e se entregarem à luxúria e ao luxo. No entanto, Amós permaneceu fiel ao seu chamado e não hesitou em denunciar as práticas corruptas que via ao seu redor. Apesar das adversidades, Amós continuou a proclamar a mensagem de Deus, alertando sobre o iminente juízo divino que viria sobre Israel e Judá caso não se arrependessem de seus pecados. Sua perseverança e fidelidade inspiram-nos até hoje a permanecer firmes em nossos princípios, mesmo diante das dificuldades. A história de Amós nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou status, para realizar seus propósitos. A vida desse humilde pastor nos ensina sobre coragem, justiça e fidelidade, e nos desafia a permanecer firmes em nossos valores, mesmo quando enfrentamos oposição. Que possamos nos inspirar na vida de Amós e buscar sempre fazer o que é justo aos olhos de Deus. Amós era de fato um profeta incomum. Ele era um pastor e cultivador de figos, não um sacerdote ou líder religioso tradicional. Apesar disso, Deus o escolheu para transmitir mensagens de juízo e chamados ao arrependimento para Israel e Judá durante um período de grande injustiça social e espiritual. Suas palavras refletiam a justiça de Deus e a necessidade de viver em harmonia com os princípios divinos. Amós viveu durante o século VIII a.C., em uma época de prosperidade econômica para o Reino do Norte, Israel, mas também de corrupção, opressão dos pobres e injustiça social. Ele denunciou essas práticas, profetizando que a nação enfrentaria o juízo de Deus se não se arrependesse e mudasse seus caminhos. Suas mensagens foram registradas no livro de Amós na Bíblia, e sua influência perdurou ao longo dos séculos, destacando a importância da justiça e da compaixão nos ensinamentos religiosos. Além de denunciar a injustiça social, Amós também criticou o formalismo religioso e a hipocrisia do povo, enfatizando que Deus valoriza mais a justiça e a retidão do que rituais vazios. Ele profetizou sobre o dia do juízo de Deus e a restauração futura de Israel, destacando a promessa de esperança para aqueles que se arrependessem e voltassem para Deus. Sua mensagem desafiou tanto os líderes quanto o povo comum a viverem de acordo com os princípios de Deus e a tratarem uns aos outros com justiça e compaixão. O impacto das palavras de Amós vai além do seu tempo, influenciando gerações posteriores de profetas e líderes religiosos. Sua ênfase na justiça social, na integridade e na responsabilidade moral continua relevante até os dias de hoje, inspirando pessoas a se levantarem contra a injustiça e a defenderem os direitos dos oprimidos. A mensagem de Amós nos lembra que a fé verdadeira não é apenas sobre rituais religiosos, mas também sobre como vivemos nossas vidas e como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis. O legado de Amós nos ensina que Deus muitas vezes escolhe pessoas comuns para transmitir mensagens poderosas e que a verdadeira autoridade vem da fidelidade à mensagem divina, não do status social ou da posição. Sua vida e obra nos desafiam a examinar nossas próprias prioridades e ações, questionando se estamos vivendo de acordo com os princípios de justiça, compaixão e retidão que ele defendeu. Ao refletir sobre o exemplo de Amós, somos incentivados a buscar uma fé autêntica que se traduz em amor e serviço aos outros, especialmente aos menos favorecidos. O compromisso de Amós com a verdade e a justiça nos inspira a não ficarmos em silêncio diante das injustiças que testemunhamos em nosso tempo. Assim como ele confrontou os poderosos de sua época, somos desafiados a levantar nossas vozes contra a opressão, a exploração e todas as formas de desigualdade. O exemplo de Amós nos lembra que a fé verdadeira está intrinsecamente ligada à ação e ao compromisso de transformar nosso mundo em um lugar mais justo e compassivo para todos.
O legado de Amós também nos ensina sobre a importância da empatia e da compaixão. Ele não apenas denunciou as injustiças sociais, mas também expressou profundo pesar pelo sofrimento do povo. Essa combinação de indignação diante das injustiças e compaixão pelos oprimidos é uma poderosa lição para nós hoje. Podemos aprender com Amós a não apenas reconhecer o mal ao nosso redor, mas também a agir com compaixão e solidariedade para com aqueles que estão sofrendo. Além disso, a vida de Amós nos lembra que Deus frequentemente escolhe indivíduos comuns para cumprir seus propósitos e transmitir sua mensagem ao mundo. Não importa a nossa origem ou posição na sociedade, o que importa é a nossa disposição para ouvir a voz de Deus e obedecer ao seu chamado. Isso nos encoraja a não subestimar o potencial que cada um de nós tem para fazer a diferença e impactar positivamente o mundo ao nosso redor, seguindo os princípios de justiça, amor e compaixão que Amós exemplificou em sua vida. Amós explicou que Deus usa profetas para realizar sua obra, ver Amós 3:7. Amós advertiu acerca dos julgamentos que estavam prestes a cair sobre o povo de Israel por terem rejeitado os profetas. Além disso, Amós salientou o caráter moral de Jeová, o justo governante de todas as nações e homens. O ministério de Amós. O trabalho que Deus deu a Amós foi denunciar tudo de errado que estava acontecendo em Israel. Se os povos vizinhos, que eram pagãos, iriam ser castigados por seus pecados, quanto mais os israelitas, que se gloriavam de ser o povo de Deus. Amós avisou o povo de Israel sobre o perigo do pecado. Deus tinha sido paciente, mas o povo agora se sentia seguro, sem medo das consequências de seus pecados. Por isso, Deus iria trazer castigo. Amós 6:3. Os israelitas não quiseram ouvir a mensagem de Amós. Amazias, o sacerdote do santuário idólatra em Betel, acusou Amós de conspirar contra o rei e o mandou ir embora. Amós 7:10-12. A Bíblia não conta o que aconteceu com Amós mais tarde, mas suas profecias se cumpriram. Algumas décadas depois, Israel foi conquistado pelos assírios e o povo foi exilado. O povo não se arrependeu com as palavras de Amós, por isso recebeu castigo. No tempo de Amós, os israelitas desfrutavam de várias bênçãos, mas também enfrentavam grandes desafios. Algumas gerações antes de Amós, o reino de Israel tinha se dividido em dois: Israel, a norte, e Judá, a sul, ainda governado pelos descendentes de Davi. Amós era de Judá, mas Deus o chamou para profetizar em Israel. A destruição de Israel era iminente. Quando Amós começou seu ministério, o rei de Judá era Uzias, ou Azarias, e o rei de Israel era Jeroboão II. O povo de Israel estava sofrendo, por isso, Deus usou Jeroboão para libertar os israelitas dos povos opressores. 2 Reis 14:26-27. Jeroboão teve sucesso militar e Israel teve um tempo de paz. O reinado de Uzias também foi bastante pacífico. Mas Jeroboão não era temente a Deus. Ele e os israelitas eram idólatras, misturavam a adoração a Deus com a adoração a outros deuses falsos e práticas pagãs repugnantes. Também havia muita injustiça social. Os ricos oprimiam os pobres, valorizando mais seus prazeres que as vidas que destruíam, e não havia justiça nos tribunais. Amós 2:6-8.